Olá pessoal, bem-vindos, esse é o canal do Bela Tchau. Eu sou Angélica Guiar. Hoje é 5 de junho de 2022, eu falo aqui da Lombardia. Bem-vindo, esse é meu diário eletrônico. Agora são exatamente 18 horas e 50 minutos. Tudo bem? How are you? Aqui o look hoje é em homenagem à Rainha Elizabeth. São 3 dias, né? 3 dias aí de homenagens, né? Ao jubileu, né? O jubileu, como diz aqui na Itália, de platino, né? Ao jubileu da Regina, da Rainha Elizabeth. Então, e a rainha é uma mulher. Então, eu acho muito válido, mesmo eu morando na Itália, de hoje homenagear, né, a Elizabeth por o seu longo reinado, né, e tem até uma piadinha, né, muito, eu não sei se eu vou falar ou não, mas, enfim, você já pensou, né, em salvar o planeta, em estar atento, né, ao que você faz, né? Porque que planeta você vai deixar para a Rainha Elizabeth? Porque ela vai viver muito. É decidida, né? Vida longa rainha. Viva, vida longa rainha. E é uma geração que a gente está vendo, que está vivendo cada vez mais, né? Então é hora de você aí, né? Pensar no que você vai fazer da sua vida, porque antes, né, a vida era curta. Para as mulheres, a menopausa não era só o fim de um ciclo reprodutivo, mas era também uma fase muito delicada para a saúde, né? Então, muitas mulheres morriam, né, naquela faixa de idade, né? E agora, graças a Deus, né, com todos os recursos, né, da ciência, da medicina, a gente está vivendo mais, né? E a gente tem que procurar viver melhor, né? Então, aí você vai passando os anos, você vai vendo que muita coisa é besteira, né? É besteira. Eu posso dizer isso porque eu tô aqui no meio de uma mudança, e eu tô me liberando de todo o supérfluo e tá sendo uma experiência, como é que eu posso dizer, psicológica, emotiva, muito forte, porque aquela coisa que você achava que era interessante há 5 anos, 10 anos atrás, 15 anos atrás, agora não é mais e você tem que se desfazer. Porque você vai se mudar, você não sabe que dimensão vai ter a próxima casa. Então, você vai vendo o que é importante, né? O que é importante, né? Eu já me mudei de país, né? Então, eu vivo com básico, porque eu vivo longe da minha família. Então, eu já sei o que é viver sofrendo com as perdas, né? Com a distância das pessoas que eu amo. E por que eu digo isso? Porque para outras pessoas não, eu vejo meu marido que ele diz, eu estou sofrendo, porque ele tem, como diz a minha astróloga, ele é um elemento fixo e ele odeia a mudança, então ele entra assim em sofrimento, né, palpitações, e a coisa é física, viu? É física, eu tenho medo até que ele se adoeça, que ele adoeça, porque é uma coisa tão forte ter que se liberar, né? Então, é complicado, mas eu falo para ele, faz parte da evolução. Nós, quando formos embora desse mundo, a gente não vai levar nada, né? A gente só vai deixar a saudade esperando, saudade boa, né, gente? Por isso é que, né, aquela frase bem define tudo, né? Como é que você quer ser lembrado no futuro, né? A rainha vai ser lembrada pela sua determinação, por ser uma mulher, né? Já era a Rainha Vitória, já deu um exemplo, né? De quanto a mulher pode ser forte, né? Pode liderar sim, né? Pode assumir cargos de liderança, né? Mesmo a Rainha Elizabeth, no caso, ela não cuide da política,
né? Ela é mais um representante, né, de um país, né? Mas ela é forte, porque ela não abdicou, ela está aí até hoje, né? Com as suas forças, então é comovente vê-la, né? Independente de você ser inglês ou não, mas esses exemplos são bons, né? Faz bem para a autoestima, principalmente de nós mulheres, né? Que somos, às vezes, muito cruéis com nós mesmas, né? Então, a rainha está aí para dizer que as mulheres podem grandes coisas, né? Os homens também, mas as mulheres também podem, né? Podem, são fortes o bastante, podem ter filhos, podem ter uma carreira, pode fazer o que elas quiserem, né? Pode se dedicar só para os filhos, pode também querer viver em outro país, pode a qualquer momento da tua vida, não é mais tarde, não é nunca tarde, não é nunca tarde para você confiar nos teus planos. Eu tive 3 filhos, né? Então eu sempre conto essa historinha, ou às vezes deveria ter contado, até contar mais, porque o meu sonho era conhecer outros países, outras culturas, eu sempre fui muito curiosa. Então, mas eu não tive oportunidade, porque eu comecei a trabalhar com 14 anos, o meu pai deixou a casa, abandonou a família, 5 irmãos. Então, não passei fome, porque a gente vivia numa casa que foi doada pelo meu avô, então minha mãe nunca pagou aluguel, né? Então, se fosse depender de pagar aluguel, a gente tava ruim, porque se fosse para escolher pagar aluguel e dar comida para os 5 filhos, meu filho, então você viu que o negócio ia ser feio. Mas tudo o resto, né, de ter uma calça só, de ter um par de sapatos só. Aí eu fui trabalhar muito cedo, com 14 anos eu fui trabalhar. E depois, aos 18, aos 19, quase 19, eu engravidei do meu filho. Depois me casei, tive mais 2 filhos. E aí, quando eu estava grávida do 3º filho, a minha tia falou assim, que tinha 3 filhos, ela também, né? Ela falou, ai, Angélica, sua vida agora acabou. Eu falei, acabou? Como acabou? Não, não acabou não, porque eu não deixei que ela acabasse, né? Eu voltei a estudar com 3 filhos, estudava o dia todo, depois comecei a trabalhar. Então, eu trabalhava, estudava e cuidava dos meus 3 filhos e da casa, né? Então, com isso eu conquistei respeito dos meus colegas, dos meus datores de lavoro, como se diz em italiano. Os meus patrões foram muito generosos comigo, porque eles entendiam a minha labuta. Então, muitas vezes eu fiz interior design, e aí eu fazia a planta embaixo, não tinha CAD não, eu fazia na mão mesmo, né? AutoCAD. Eu ficava embaixo da mesa e fazia a planta, às vezes ficava até tarde da noite, 1,5 metro de planta, de projetos, né? Então, foi bem complicado. Foi bem complicado, mas foi também prazeroso, porque os meus filhos hoje não têm medo de nada. Os meus filhos enfrentam qualquer coisa. Então, eu sou feliz porque eles tiveram um exemplo, né? E então, aí eu consegui aos 36 anos, quando todo mundo falou, mas 36 anos já é tarde e tal, para mim não foi. Foi o momento X da minha vida, que eu falei, não é agora. Eu fui buscar os meus sonhos e combinei com meu ex-marido, fui fazer um intercâmbio na Inglaterra. Já contei isso outras vezes. Deu tudo errado, mas tudo bem. Aí, como a bússola da mulher é toda... A gente não tem senso de direção muito claro. Vim parar na Itália, porque não deu certo na Inglaterra, voltei para o Brasil. Aí os meus filhos estavam morando com meu ex-marido aquele ano, era o meu ano sabático. Aí eu aproveitei e vim para a Itália, porque eu tinha um professor que estudava na Universidade de Perugia, né? E aí o resto é história, né? Isso era 2000, viu, gente? Não foi agora, não. Mas da Itália, que eu falei aquele país lindo, maravilhoso, mas era tão complicado. E eu não tinha nenhuma vontade de morar aqui. Nenhuma.
E hoje moro aqui, né? Você vê. E é um país maravilhoso, né? E se eu fosse mais jovem, eu estaria aí já circulando os 4 cantos do globo, né? Agora, por que não? Aí você vai falar, mas você disse que nunca é tarde, porque agora eu dou prioridade para os meus netos, para minha família, né? Como eu tive filhos muito jovem, eu tenho filhos agora já bem maduros e eu tô curtindo os meus netos, né? Os meus netos que são uma graça, né? A Melissa outro dia desenhou a avó, a minha filha estava mostrando a foto, né? Todo mundo comportadinho, e a minha foto, a Melissa fez assim, com o cabelo tudo assim, né? Tudo arrepiado, sempre de óculos, porque eu adoro um óculos escuro. E uma cara bem, né? Uma cara bem engraçada. Aí a minha filha perguntou, por que você desenhou assim, a nona? Que ela me chama de nona, né? Por que você desenhou assim a nona? Porque a nona me faz sempre tanta coisa divertida. Então, ela quis desenhar como ela me via, né? Divertida, uma palhacinha, né? E eu fiquei muito feliz e eu quero que ela leve essa recordação para o resto da vida. Quando eu não estiver mais por aqui, que a Melissa e o Pedro tenham essa recordação. Quando falarem, você lembra da tua avó, da tua nona? Eu lembro sim, ela era muito engraçada, porque eu procuro mesmo sem... vó não educa mais, né? Só se você está cuidando dos seus filhos no lugar dos seus pais, dos seus filhos, né? Por alguma razão. Mas a educação mesmo, aquela rígida de regras, vai para os filhos, né? Os avós mimam, né? Curtem, né? Porque a gente tem aquele sentimento, ai meu Deus, quanto eu vou viver, né? Então eu quero aproveitar ao máximo. Então eu não quero ser uma avó chata. Eu quero falar até de maneira didática, mas divertida, leve para os meus netos, deixar essa lembrança, né? E você, que lembrança que você quer deixar para as pessoas que te conhecem? Você já pensou nisso? Curiosidade, eu acho que é a palavra-chave. Porque a curiosidade, quanto mais curioso a gente é, mais interessante a gente fica. Porque eu acho, porque você fica curioso, aprende uma coisinha a mais, você fica curioso, aprende uma coisinha a mais sobre qualquer coisa, aí você vai somando, né? Então, que você tenha muita curiosidade. Notícias da Itália, porque esse aqui também é um canal, né, que fala das notícias da Itália. O que eu posso dizer dessa semana, sem dizer do jubileu da rainha, que está aqui 3 dias, né? Parece que, né, o jubileu é aqui, né? Então, os italianos admiram muito a coroa britânica, mesmo eles terem saído da Brexit, saído da União Europeia, da Europa, né? Europa ainda como continente eles fazem parte, mas da União Europeia não mais, né? Mas eles têm grande admiração, principalmente pela rainha, muito respeito. E também vive de fofoca, né? A Mega, o R, tudo essas coisas, né? Mas enfim, faz parte. Boa semana para você. Voltando, o que aconteceu essa semana na Itália para você saber? Sabe o que eu fiquei pensando? O que eu fiquei sabendo? Tem horas que o pensamento atropela a fala. E que um soldador ganha mais do que um engenheiro, porque operários qualificados aqui na Itália tem uma grande procura. Essa semana se falou muito sobre trabalho. Próximo vídeo eu vou falar sobre trabalho, tá bom? Uma ótima semana, cuide-se bem. Eu quero ver você com saúde, como dizia a canção. Até o próximo vídeo. Beijo da Itália. Boa semana. Tchau, pessoal.